A prostituição na antiga Atenas era legal e regulamentada pelo Estado. Durante o período arcaico grego, os bordéis foram instituídos e tributados pelo legislador Solon, e essa política continuou no período clássico. Para muitas mulheres atenienses, prostituição era a única maneira de ganhar a vida. Atenas era um próspero centro de comércio que atraía uma grande população de homens jovens e solteiros, que serviam como tripulantes a bordo de navios mercantes. Ao mesmo tempo, jovens atenienses geralmente se casavam após os 30 anos, e enquanto não atingiam essa idade, eles buscavam sexo nos prostíbulos. Prostitutas eram reconhecidas como tendo uma profissão legal e fornecendo um serviço necessário, enquanto os prostitutos masculinos eram geralmente menosprezados por fazer o papel da mulher no sexo, pois seus clientes eram quase exclusivamente homens. As mulheres na antiga Atenas eram essencialmente menores legais que eram supervisionadas por um guardião masculino, primeiro o pai e depois o marido, e se ela sobrevivesse a ambos, ficaria sob a guarda do filho mais velho ou talvez um tio. As mulheres na Grécia Antiga não tinham voz política e não podiam se envolver em transações financeiras, exceto com outras mulheres em determinados momentos e lugares. Na Ágora, por exemplo, havia uma seção onde as mulheres podiam comprar e vender seus produtos, mas não podia vendê-los a um homem. Na casa, os aposentos das mulheres eram separados dos outros e podiam ser trancados do lado de fora. O homem da casa segurava a chave. Porque as mulheres na vida cotidiana eram consideradas excepcionalmente luxuriosas, fracas em sua constituição e facilmente desviadas. Esperava-se que uma mulher se casasse, criasse seus filhos e administrasse a casa. A única área da vida pública em que as mulheres podiam participar ativamente era a esfera religiosa. As mulheres eram centrais para os festivais religiosos e podiam participar livremente dos rituais do culto de Atena, servindo até mesmo como sacerdotisas. As mulheres que consideravam as regras sociais atenienses muito restritivas tinham a opção legal de se prostituir, o que era considerado igual a qualquer outra profissão na cidade, como oleiro, tecelão ou carpinteiro. As mulheres de classe baixa tinham mais liberdade do que as mulheres de classe alta, porque precisavam ajudar na alimentação da família, e seus maridos não podiam se dar ao luxo de impedi-las. Uma mulher que sobrevivesse a seu marido e pai e não tivesse filhos poderia tentar ganhar a vida fiando lã ou poderia se prostituir junto com suas filhas. O escritor Ateneu relata como as mães que perderam maridos e filhos na guerra grega e eram velhas demais para assumir o comércio, forçaram suas filhas à prostituição para sobreviver. A maior classe de prostitutas na antiga Atenas eram as pornai, que no grego significa vender. Elas ofereciam seus serviços em bordéis, esquinas, muros da cidade, tavernas e festas particulares. Bordéis e prostitutas independentes pagavam imposto de renda, que era usado para financiar prédios públicos, monumentos e reparar estradas. Quando não estavam ocupadas com seu trabalho, as prostitutas podiam ganhar dinheiro fiando lã e tecendo, ocupações tradicionais de uma mulher comum em Atenas e em outros lugares da Grécia Antiga. Então, suas obras poderiam ser vendidas para outras mulheres para complementar a renda. No entanto, nem todos os pornais aceitavam dinheiro como pagamento e preferiam a troca de mercadorias como comida, vinho, cosméticos ou roupas. Mas a maioria das mulheres aceitava dinheiro e eram bem conhecidas por fazer de tudo para se tornar desejável para poder cobrar um preço mais alto por seus serviços. Dessa forma, elas conseguiam algum dinheiro para comprar escravas mais jovens que treinariam para o futuro tornarem suas prostitutas. Esperava-se que essas meninas mais novas cuidassem de sua dona, uma vez que ela não pudesse mais atrair a clientela. Para atrair a clientela, as prostitutas faziam uso de cosméticos, seios postiços e um belo sorriso. Quanto mais atraente uma prostituta pudesse se tornar, mais ela poderia cobrar dos clientes. Muitas aprendiam a tocar um instrumento, dançar e fazer acrobacias, pois assim também podiam se apresentar em festas. Os prostíbulos masculinos não eram tão numerosos quanto os femininos, mas funcionavam nos bordéis e nas ruas da mesma maneira. Os prostitutos masculinos podiam e prestavam serviços a clientes do sexo feminino, mas eram principalmente contratados por homens mais velhos. A exploração de prostitutas escravas era comum tanto para homens quanto para mulheres, e não havia proteção legal para os escravos. Muitos dos prostitutos masculinos eram escravos que eram forçados a trabalhar em bordéis.
Mas, independentemente de sua profissão ser voluntária ou involuntária, eles tinham um período de carreira mais curto do que as prostitutas. Um prostituto masculino só era considerado desejável desde a puberdade até que ele começasse a deixar a barba crescer. Isso variava entre os 13 e os 20 anos. Por outro lado, as mulheres podiam trabalhar por muitos anos antes de terem que contar com as meninas mais novas que treinavam para sustentá-las. Mas algumas continuavam a trabalhar por toda a vida, já que a fala eloquente e o raciocínio rápido eram importantes nessa profissão na Grécia Antiga, e muitas vezes era preferível do que o sexo entre os serviços que eram oferecidos. Existia outra classe de prostitutas na Grécia Antiga, as hetairai. Alguns estudiosos nos dias atuais não fazem distinção entre as pornai e hetairai, alegando que todas eram apenas prostitutas, e as hetairai eram simplesmente mais caras. No entanto, esta afirmação não é apoiada pelos documentos primários, que enfatizam a inteligência, charme e sagacidade de uma hetairai, enquanto as pornai são referenciadas apenas em relação ao sexo. A hetairai mais famosa da antiga Atenas era Aspásia de Mileto, a consorte do estadista Péricles. Aspásia era médica, alguém que não nasceu em Atenas, e muitas mulheres médicas parecem ter encontrado trabalho em Atenas como hetairai, assim como Aspásia. Outra hetairai bem conhecida, que na verdade pode nunca ter existido, foi Filânice de Samos, que viveu em Atenas. Ela ficou famosa por escrever obras eróticas que sobreviveram apenas em fragmentos ou como referências em obras de outros autores. Para as pornai que não eram escravas, a prostituição era muitas vezes o único meio de sobrevivência, mas para as hetairai, pelo menos em alguns casos, era uma profissão escolhida, que oferecia às mulheres a chance de viver como quisessem sem um controle masculino sobre suas finanças e escolhas de vida. O termo hetaira é traduzido como cortesã, mas na verdade significa companheira feminina. E uma hetaira podia ser contratada por um cliente rico para acompanhá-la a uma festa, função social ou festival religioso que não tenha nada a ver com relações sexuais. Apesar de tudo isso, e embora a prostituição fosse legal e socialmente aceitável na Grécia Antiga, ainda era intragável para muitos cidadãos atenienses. Os filhos de prostitutas não eram considerados cidadãos, porque, na maioria das vezes, suas mães também não eram, e sua paternidade não podia ser comprovada. E se elas tivessem um filho do sexo feminino, elas eram criadas para exercer a profissão da mãe e cuidar dela na velhice. E se fosse do sexo masculino, eram abandonados ou vendidos para esposas atenienses inférteis que precisavam produzir um herdeiro para seus maridos. Os prostitutos eram geralmente vistos de forma negativa, como tendo perdido seu poder masculino ao aceitar um papel passivo no sexo. Na Grécia Antiga, as mulheres eram consideradas mais próximas das feras, indignas de confiança. A honra de um homem ateniense dependia em parte da honra de suas mulheres, e ele vivia com medo de levar chifre de sua esposa, embora o casamento fosse amplamente reconhecido como a melhor chance de domar uma mulher. Por outro lado, as prostitutas não representavam tal ameaça. O homem poderia passar uma hora com a prostituta e nunca ter que pensar duas vezes nela depois. Parece nunca ter ocorrido a nenhum homem ateniense que essa prática fosse degradante para as mulheres, nem que suas leis muitas vezes forçavam as mulheres jovens à prostituição após a morte do chefe da família simplesmente para sobreviver. Embora esta política e prática seja considerada censurável nos dias atuais, e mesmo que a ocupação tenha sido vista desfavoravelmente por muitos na época, a prostituição na Grécia Antiga era vista como uma resposta racional a uma necessidade biológica sem quaisquer preocupações éticas. No entanto, deve-se notar que essa visão não foi mantida por todas as cidades-estados gregas, e, em algumas, como Esparta, a prostituição foi rejeitada por ser considerada humilhante para homens e mulheres. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!